Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos conceitos mais fascinantes e desafiadores da psicologia analítica, a sombra, segundo Carl Gustav Jung. Mas não vamos ficar só na psicologia. Vamos conectar essa ideia com a filosofia e a história, para entender como diferentes épocas e pensadores lidaram com essa luta interna entre luz e escuridão. Afinal, será que é possível alcançar uma vida autêntica sem antes encarar aquilo que mais tentamos esconder de nós mesmos? Fique comigo para descobrir. Para Jung, a sombra é como um porão da nossa mente, onde guardamos tudo o que não queremos admitir sobre nós. São aqueles traços de personalidade, desejos e impulsos que a nossa parte consciente rejeita. Sabe quando você julga alguém com uma intensidade desproporcional? Ou quando explode de raiva sem entender o porquê? Muitas vezes, isso é a sombra se manifestando. Ela pode conter inveja, medo, ganância, mas também potencialidades que nunca tivemos coragem de explorar, como uma veia artística ou uma liderança escondida. O encontro com a sombra é assustador porque ela nos força a admitir que não somos apenas aquela pessoa boazinha que mostramos ao mundo. Jung dizia que confrontá-la é o primeiro grande teste de coragem na jornada de autoconhecimento. Mas essa ideia de uma dualidade interna não nasceu com Jung. Se olharmos para a filosofia, encontramos ecos desse conceito há milênios. Pense no mito da caverna de Platão. As pessoas acorrentadas, vendo apenas sombras na parede, representam a nossa condição de vivermos presos a ilusões, sem coragem para olhar a verdade de frente. Sair da caverna é como encarar a sombra. Dói, mas é o único caminho para a liberdade. Até mesmo na tradição cristã, Santo Agostinho já falava sobre o conflito interno do ser humano. A ideia do pecado original pode ser vista como uma espécie de sombra espiritual, uma parte inevitável da nossa natureza. Portanto, tanto a filosofia quanto a teologia nos ensinam que o desafio não é eliminar o mal, mas sim compreender e integrar essa dualidade que nos constitui. E o que acontece quando uma sociedade inteira reprime sua sombra? O resultado, como a história nos mostra, é catastrófico. A sombra coletiva é projetada em grupos específicos que se tornam bodes expiatórios. Pense nas perseguições às bruxas na Idade Média, no antissemitismo que levou a horrores indescritíveis ou nos regimes totalitários do século XX. Todos esses fenômenos podem ser vistos como a projeção dos medos e frustrações de uma sociedade sobre um inimigo. Jung, que viveu as duas guerras mundiais, percebeu isso claramente. Ele entendeu que, assim como um indivíduo pode ser consumido por sua sombra reprimida, uma civilização inteira pode se autodestruir quando se recusa a enxergar seus próprios impulsos destrutivos. A história, nesse sentido, é um espelho sombrio das nossas próprias negações. Então, como podemos lidar com a nossa sombra de forma construtiva? Jung nos deixou algumas ferramentas poderosas. Uma delas é a imaginação ativa, uma técnica onde você dialoga com as imagens e personagens que surgem do seu inconsciente, como se fossem pessoas reais. Isso ajuda a transformar o conflito interno em compreensão. Outro caminho é prestar atenção aos sonhos. Para Jung, os sonhos são mensageiros da nossa psique profunda, trazendo à tona conteúdos da sombra que precisam ser vistos. E claro, temos as emoções. Jung dizia que não existe transformação sem emoção. É o calor do sentimento que nos permite queimar as ilusões e nos aproximar da nossa verdade. Curiosamente, essas práticas lembram muito os exercícios espirituais dos filósofos estoicos, que buscavam observar as próprias paixões para não serem controlados por elas, ou as meditações budistas, que nos ensinam a acolher os opostos. Mas e se escolhermos ignorar tudo isso? O que acontece quando negamos a nossa sombra? Psicologicamente, ela não desaparece. Pelo contrário, ela ganha força e se manifesta de formas distorcidas. Neuroses, ansiedade, depressão, crises de pânico e relacionamentos tóxicos. Acabamos projetando nossos problemas nos outros, culpando o mundo por aquilo que não resolvemos dentro de nós. Filosoficamente,
Negar a dualidade humana nos leva a criar sistemas de pensamento rígidos e ilusórios, baseados em uma perfeição inalcançável. E na história, como já vimos, essa negação abre caminho para a destruição em massa. Jung tinha uma frase genial sobre isso. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Despertar significa encarar nossa escuridão para não sermos vítimas dela. No fim das contas, integrar a sombra não é se tornar uma pessoa má. Pelo contrário, é reconhecer que a luz e a escuridão fazem parte de nós e que só podemos ser completos quando aceitamos essa totalidade. Jung chamou esse processo de individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é, unindo consciente e inconsciente, razão e emoção. É um caminho longo e muitas vezes difícil. É como a jornada do herói dos mitos, que precisa descer ao submundo para enfrentar seus monstros antes de retornar transformado. É como o trabalho do alquimista, que transforma chumbo em ouro. Integrar a sombra é o ato mais corajoso de amor próprio, pois é o que nos permite viver com mais autenticidade, criatividade e liberdade. Reconhecer e integrar a sombra, portanto, é muito mais do que uma tarefa psicológica. É um compromisso ético, filosófico e até mesmo histórico. É a coragem de olhar para dentro e aceitar nossa complexidade, nosso potencial, tanto para o bem quanto para o mal. Somente a partir dessa aceitação é que podemos nos tornar pessoas verdadeiramente inteiras. Se você gostou dessa reflexão que une psicologia, filosofia e história, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Assim, você nos ajuda a levar mais conhecimento e pensamento crítico para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até a próxima.